Da pacem Domine in diebus nostris, qui ad ones alius. E aí a gente passa para o estudo das letras, já que a gente já trabalhou as últimas 3 esferas que precisávamos trabalhar, vamos trabalhar as letras que ligam o 4 e o 5 com as esferas de cima. E aí, como a gente estava fazendo da outra vez, a gente estava lendo sobre o Bereshit, que é uma parte do Zohar, é o primeiro livro do Zohar, que as letras elas foram indo para Deus e pedindo, né, que cada uma fosse a primeira letra da criação, que o universo fosse criado através delas, né? E o que Deus respondia para cada letra. Ket, essa letra, né? Ela tá junto da letra de Tet, da letra anterior. Perdão. Se vocês quiserem, só para a gente recobrar, eu vou dar um retornozinho aqui. Em Tet, ele fala, ó Senhor do Universo, pois eu sou o início de bom. E aí, o Senhor do Universo, ele responde que se eu criar o mundo através de ti, a bondade que representas ficarás oculta e guardada dentro de mim. Como está escrito, quão grande é, Senhor, vossa bondade. E assim, você estará enterrado como um tesouro, não terás parte no mundo que vou criar, pois teu lugar é no mundo vindouro. Pois os portais do templo estão fundidos em teu solo. Conforme escrito, as tuas portas caíram por terra. Além do mais, quando a letra Ket está ao teu lado, surge o pecado, que se escreve Ket. Por isso, nenhuma tribo terá a ti presente em meu nome. Vamos voltar lá. Então, a gente vai ter essa literatura de Ket, né? Por quê? Ket, apesar dela formar a letra junto, quando ela está junto de Tet, ele vai formar a letra pecado, né? Porque enquanto Tet vai formar ali os portais do templo, Ket vai representar justamente a cerca. Então, Ket, quando você escreve com o Tet no final, ele simboliza pecado, mas ao mesmo tempo, quando você põe um iod no final de Ket, Ket mais iod, você vai ter Chai, que é vida. Ele vai ter o valor gemátrico de 8, né? Vai significar barreira, restrição. Então, se a gente está ligando 3, que é binar, que é essa restrição, com 5, que é essa energia de Marte, essa energia de justiça, você está tendo ali uma energia de justiça e disciplina direcionada para a restrição de binar. Como o significado é de cerca, a gente está falando das leis e regras que promovem a proteção da comunidade, ou então até mesmo do próprio muro físico da comunidade, né? Para quê? A diligência, que é essa capacidade de Gévora de inspirar, de iniciar um trabalho, ela se manifesta promovendo o equilíbrio do povo, né? O rei, ele guia esse povo com diligência, mas esse povo está constrito a um local. Essa constrição do local é Ket. Ket é a primeira letra de Resed, que vai ser a beneficência. A beneficência é o quê? É aquele cercado. É a cerca, é o cinto de proteção social, a beneficência, que protege a vida ali. Então, Ket, você vai ter tanto esse aspecto restritor, de resguardar do que está dentro, quanto de impedir o que está fora de entrar, protegendo a comunidade de alguma forma. A gente vai ter Zain, né, ligando o 3 e o 6. Então, a gente está ligando a restrição nesse aspecto coroado. Então, seria a capacidade, vamos dizer assim, crística, messiânica, búdica, da restrição. Zain, ele se aproxima de Deus, né, a letra, e fala, ó Senhor do mundo, que seja do teu agrado eu ser a cabeça da criação, pois represento a observância do Shabá, como está escrito. Lembra-te, Zakor, significa lembra-te, se escreve com Zain, do dia do Shabá. Deus responde, não, pois representas a guerra, pois tua forma é como uma espada ou lança. E aí, se você realmente olhar a forma de Zain, meu computador tem um problema com alguns caracteres hebraicos, se você buscar aí no Google, rapidamente, tu vai ver que Zain vai parecer um Vav e vai ter 3 coisinhas para cima assim, e realmente ele lembra o formato de uma espada ou de uma lança. Então, Zain, ele vai literalmente significar espada ou um Vav com uma coroa, a gente vai ver o Vav mais tarde,
ele vai ter o valor de 7, e ele vai representar esse cetro, ou essa lança de comando da espada que protege a comunidade. Então, é como se fosse o cetro e a espada que o rei ali está segurando, que vai dar o poder para ele de comandar a sociedade e separar o que deve ficar na sociedade e o que não deve ficar. Como eu falei, a gente pensa desse plano da restrição divina agindo em cima do sacrifício em nome da realização do Messias. Então, é como se essa restrição mergulhasse nesse self e se restringisse a si mesma. A gente vai ter ali a espada, né? Por exemplo, a separação do joio e do trigo, isso é um aspecto design. Você está separando o que é verdade e o que é mentira. Então, enquanto Ket é a cerca, Zain é a espada que protege, né? Que Gevura, se a gente for formar ali um triângulo, Zain seria a espada de Gevura, que é o 5, né? Que é a justiça. Zain seria a espada que protege essa comunidade, que dá o poder de comando dessa comunidade. Zain também pode ser visto como o rasgar dos véus do templo, para que a verdade e a mentira sejam de fato separadas, né? Num aspecto junguiano, a espada e o cetro dão também autoridade e o poder para que você enfrente a sua sombra. Então, você trabalhar em cima de Zain é você buscar essa autoridade que vai buscar você a comandar e integralizar de forma saudável as partes que você não gosta de você mesmo. Aí a gente teria no outro extremo, no outro pilar da árvore, Vav, que é a ligação entre o 2 e o 4. Então a gente está tendo essa energia dinâmica entrando nesse aspecto jupiteriano de beneficência, de bondade, de misericórdia. Vav vai se aproximar de Deus e vai falar: ó Senhor do mundo, que seja do teu agrado eu ser a primeira na criação do mundo, pois sou uma das letras do teu nome, que em hebraico se escreveria Yod, Re, Vav, Re. Deus responde: Vav, com Ré já és parte do meu nome, e isto é suficiente. Portanto, não terás lugar na criação do mundo. Vav, ele vai ter o significado, pode ser, dependendo de como você escreva esse Vav, ele pode significar tanto unha, quanto prego, quanto gancho. Ele vai ter o valor de 6. Ele pode ser tanto prego que constrói alguma coisa que você está pregando, quanto o próprio ato de pregar, aquele que inicia e que ensina alguma coisa. Então, dentro da tradição cabala, a gente vai ter essa visão que ensinar é literalmente você botar o prego que vai dar a estrutura de um novo conhecimento para aquela pessoa. Então, como eu falei, essa energia dinâmica da criação vai encontrar um aspecto protetor e benevolente que vai gerar uma transformação e um aprendizado. Então, enquanto Ket ele vai ser a cerca de tudo que conhecemos, Vav vai representar tudo aquilo que podemos vir a conhecer e a realizar. Outra forma, Vav também é descrito como o gancho, né, que une o céu e a terra, mas também os ganchos que prendem as cortinas do tabernáculo, né? Você tem a tenda, aí você tem os panos do tabernáculo, Vav é o gancho que prende os panos do tabernáculo à terra. E também é o próprio fator de ligação, o próprio gancho que une o céu e a terra. E aí, na primeira frase do Gênesis, a gente tem Bereshit bara Elohim et hashamayam ve'et haaretz, que seria, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E aí a gente teria Vav como a primeira letra de Vet, que é esse fator de ligação e a terra, né? Então, ele está promovendo essa ligação. A gente escreve Vav, né? Esse Vet se escreve Vav, Aleph, Tav, que é como se fosse essa pregação. Aleph é como se fosse o sopro divino. E Tav, como a gente já viu, significa cruz, ou o caminho que liga ali o plano da formação do 9, Êxodo, a Malhut, o reino 10. Então, Vav seria justamente pregar esse sopro de Deus no reino. Então, o fato de ensinar dentro de uma visão rabínica judaica, ensinar é também levar a palavra de Deus de alguma forma, mesmo que você esteja ensinando matemática, que você esteja ensinando física, que você esteja ensinando biologia, não quer dizer que você está pregando ali a Bíblia, ou o Torá, ou a Tanakh, nada disso. Mas que, ao ensinar a outra pessoa algo sobre algum mistério da natureza do universo, você também está ensinando alguma coisa sobre a divindade. Então, simbolicamente, Vav, ele tem o valor de 6, e aí ele vai comportar toda a criação como ideia, porque ele é a sexta palavra,
dentro de um mito, né, de uma história, de uma narração, que vai criar em 6 dias ou 6 pensamentos, e o valor de 6 dentro de si, ele comporta o ternário principal da divindade, que é 1 Keter, mais 2 Roquimar, mais 3 Binar. Então, esse 1 mais 2 mais 3 dá 6, que é o valor de Vav. Então, ele Vav, dentro dele, ele comporta todo o conhecimento. Aí a gente passa para Ré, que aí Deus fala a mesma coisa. Vav, como rege, é a parte do meu nome, isto é suficiente. Ré significa janela, ele tem o valor de 5, e aí vai ser a abertura em Ket, né? Se a gente pegar o formato da letra Ré, ela é igualzinho uma letra Ket, só que com uma aberturazinha. Então, ela é a abertura na cerca que permite ver algo novo. Então, essa energia dinâmica de Rockmar está encontrando o aspecto crístico da verdadeira vontade de Tiferet. Então, vai significar, quando a gente está naquele caminho do iniciado, no caminho ali de Buda, de Messias, vai significar a própria iluminação. A própria iluminação que vem de cima e inspira ou que guia a inspiração do iniciado. Então, vai representar as múltiplas possibilidades vistas ou intuídas pelo iniciado. Então, a gente vai ter esse aspecto, que enquanto Ket, ele vai ser a cerca que previne a ação do tempo, porque se a gente pensar o muro, ele está justamente fazendo isso, ele está prevenindo a ação do tempo dentro ali daquela sociedade, daquela comunidade, porque as coisas estão ocorrendo e as pessoas estão protegidas num status. Ré vai ser a janela que permite a visão do tempo e das possibilidades que vão ser trazidas por Vav. Porque senão, se fosse só um muro, aquela sociedade iria sufocar, ia se tornar uma sociedade parada demais no tempo e não teria evolução. Então, Ré, ele vai significar arquetipicamente essa janela por onde você vislumbra uma nova possibilidade, e que vai caber à espada do rei, design, analisar e separar o que deve ser trazido para a comunidade ou não. Se a gente for olhar de uma forma, de uma perspectiva psicológica, né, Ket seria os seus conceitos que você já traz dentro de você. Você tem essa cerca de conhecimento ali. Vav seria toda vez que tu aprende algo novo, que você está ouvindo uma palestra, que você está conversando com alguém, e esse alguém traz esse alguém novo. Ré é aquela inspiração, aquela janela por onde esse algo novo entra, e você se inspira a talvez mudar seus conceitos. E Zain seria a ação de você raciocinar em cima disso e pensar, não, isso é válido para a minha vida, isso não é válido para a minha vida. Não, ele trouxe esse conceito, mas esse conceito é uma besteira completa, eu acho que isso está errado. Então, a gente teria esses aspectos ali agindo em conjunto. Então, Ré seria essa janela, eu trouxe aqui essa imagem da sarça ardente. Ré funcionaria como essa janela, se você parar para pensar, né? Moisés está olhando a sarça ardente, ele estava no mundo ali no status quo, e essa janela da divindade se abre para que possa inspirar Moisés ao seu trabalho. Então, isso poderia ser visto como uma das figuras de Ré, dentro da literatura hebraica, né? Aí a gente traz dentro de Ré também a frase clássica, que é escrita com Aleph, Ré, né? Que é Ré, Asher, Ré, eu sou o que eu sou, só que é uma construção que em hebraico é curiosa, porque principalmente eu não posso falar muito de hebraico moderno, de hebraico bíblico antigo também não posso falar muito, mas algum conhecimento a gente tem. Dentro do hebraico bíblico, principalmente, você não tem uma primeira pessoa na conjugação dos verbos. Você não fala, eu sou o professor, eu sou o dentista. Você fala, eu, professor, eu, dentista, porque já está implícito que você é aquilo. Então, eu sou o que sou é uma construção curiosa. Não se costuma traduzir esse RE como eu sou, em algumas vezes. Pode ser eu serei, pode ser eu sou aquele que se torna, eu sou sendo o que sempre serei. Tem outras construções que a gente faz em cima de RE que podem ser pensadas filosoficamente, né? Então, se a gente pega RE, que é a primeira vez Deus se pronuncia o nome dele como Aleph, Ré, Yod, Ré, a gente pode ver que é o sopro, ou verbo, ou logos divino de Aleph, passando pela janela do mundo superior, e ele se manifesta, Yod é como se fosse uma mão ou uma pequena chama, que a gente já viu, e ele se manifesta nessa mão divina, nessa chama da charça ardente, que se deixa ser vista pela janela percepção de Moisés. Então, essa construção de RE também tem essa figura simbólica interessante, como a gente já viu, Cabala vai trabalhar isso, gramática hebraica.
né? Vai trabalhar as letras, as formas das letras, as construções das palavras, em busca de você aprofundar o sentido das escrituras. Então, a gente tem aí, olha, eu estou me manifestando desta forma que eu estou me manifestando. E aí, o nome que Moisés vai comunicar para a sociedade vai ser o Yod-Ré, o Vav-Ré. A mão divina de Yod passou pela percepção janela de Moisés. E agora, esse Vav, ele passa a pregar as leis e ensinamentos da divindade ao povo através da janela das escrituras do profeta, ou do sacerdote, ou do Messias. É uma das formas de você interpretar Yod-Ré, Vav-Ré. Alguns estudiosos de hebraico antigo, bíblicos e da Torá e da Tanakh, eles vão dizer que Yod-Ré, Vav-Ré pode ser visto também como uma terceira pessoa. Deus se apresentou como se fosse eu sou, eu serei, e Moisés, como não é Deus, para ter essa diferenciação com o povo hebraico, ele prefere nomear Deus como ele é. Em seguida, a gente vai ter Dalet. Dalet, ele está ali entre o 2 e o 3, entre Binah e Roquimá. E aí, Dalet, ele vem junto de Gimel, os dois falando ao mesmo tempo, apresentando seus argumentos. E aí, Deus responde, olha, permaneceis juntas, uma ao lado da outra, conforme está escrito, pois nunca deixará de haver pobre ou pobreza, depende da tradução, se escreve Dalut, na terra. Pelo que te ordeno livremente, abrirás tua mão, Gomelet, doação, para o teu irmão, para o necessitado e para o teu pobre na terra. Há necessidade de benevolência. Portanto, não fareis separação. Vossas existências estão ligadas. Então, Dalet significa porta. Em outra tradução que eu botei ali, Dalut significa pobreza. E faz muito sentido, né? Ela vai ter esse valor de 4, a letra, e ela vai simbolizar a porta que restringe ou que empobrece a multiplicidade em nome da existência na forma. Então, Dalet é o caminho de empobrecimento dessa perda da energia dinâmica para que ela possa se manifestar com algo. Ou ela pode ser a porta que permite passar do meio de restrição, pobreza, para o mundo da energia dinâmica de Deus, o paraíso das múltiplas possibilidades, o paraíso da infância. E aí a gente vai ter dentro da escritura, né, da nossa tradição ocidental clássica, esses conceitos, né, de você ver a virtude dentro da humildade, da pobreza, e ao mesmo tempo você vê a questão do reino da divindade, ser ligado à infância, deixar vir a mim com as criancinhas, a uma pureza primordial. Então, Dalet seria a gestação desse estado primordial. Então, enquanto do 2 para o 3 você está passando a gestação para morrer no universo das possibilidades, nascer na forma desse nosso mundo de restrições, você pode fazer o caminho contrário, né? O caminho da benevolência divina, em que você, assim como uma criança, volta ao seio da divindade. Então, Dalet ele vai ser justamente essa porta que vai permitir a ascensão ou reintegração da alma do iniciado aos arquétipos da divindade. Ela vai ser também, pode ser vista como a porta estreita, ou o buraco da agulha, que é difícil um rico passar. Dalet ele vai nos ensinar a sermos humildes e como crianças perante Deus, a aceitar que nós estamos num universo de restrição e que existem muito mais possibilidades que nós não conhecemos. Dalet ele vai nos ensinar que nós somos pobres. Por quê? Nós somos destituídos da riqueza dinâmica de Roquimá, desse universo de possibilidades que poderia existir, por esse aspecto restritor de Binah. E, portanto, a gente deve ser generoso com os mais pobres ainda que nós. Então, se nós temos, dentro do nosso aspecto de restrição, alguma vantagem, alguma riqueza, alguma prosperidade, nós devemos ser generosos com aqueles que ainda não estão, para que a gente possa abrir essa porta de possibilidades para eles, né? Esse conceito os rabinos chamam de Gemel Dalim, que é a generosidade, a beneficência, a benevolência. E aí, o texto de Gimel é a mesma coisa. Gimel vai estar na palavra Gomelet, que é doação. Gimel vai significar literalmente camelo ou corda, dependendo de como você o escreva. Ele vai simbolizar, então, o próprio camelo que nos vai guiar pelo deserto. Pensa que isso é uma tradição de um povo que cruzou o deserto, de um povo que vive num local com deserto. Então, Gimel vai ser esse camelo que guia o deserto ou a corda que une os camelos e os peregrinos para eles não se perderem.
e vai ser também o mesmo cabelo ou corda que é mais fácil passar no buraco da agulha da porta de Dalet, pois tem a benevolência de Deus ali. Ou seja, tem esse aspecto da benevolência de Deus que ele tem que praticar. Dentro da tradição rabínica, e isso é óbvio se a gente parar para pensar, a riqueza ela não é necessariamente má, né? Apesar dela poder ser uma prisão, você cair no pecado da avareza, ali da cerca de Ket, desse pecado que você está restringindo ali tudo só para você, a riqueza ela é vista como um aumento das responsabilidades, né? Pelo aumento da possibilidade de benevolência, que é o Gemel Dalim. Então, o que acontece? É como se você estivesse, pela sua riqueza, mais próximo desse universo de várias possibilidades, e você tivesse a responsabilidade de, assim como um camelo, ou assim como a corda, guiar outras pessoas nesse caminho, dividir isso. Você vai aumentar a sua capacidade de benevolência, a sua capacidade de fazer o bem, auxiliando a travessia de Dalet e de Daat, que é a das sombras, ou você aumenta a sua capacidade de fazer o mal se perdendo nas sombras de Daat. Então, por isso que existe essa dificuldade do camelo ou da corda, né, em comparação com o rico. Porque essa corda já está sendo passada. O rico ele só está com mais dificuldade porque conforme você vai evoluindo, a porta para a divindade vai se tornando cada vez mais estreita. Então, é a porta estreita pelo qual o rico tem que passar. E aí eu trouxe a imagem. Gimel seria tanto o cavalo que está atravessando o deserto, quando a pessoa está sozinha, quando, como em grupo, em sociedade, Gimel também é essa corda que amarra os camelos, ou se você não tem camelo, se você só está andando como um peregrino, que amarra os peregrinos para eles não se perderem no deserto, não se perderem numa tempestade de areia. Então, Gimel, ele vai simbolizar tanto o ato de caminhar, quanto de guiar o que estão atrás de você e de seguir o que estão à sua frente. Então, Gimel vai nos ensinar que somos todos mais pobres que alguém e mais ricos que alguém. O amor, a caridade, o ágape de Paulo é necessário para que a gente possa entender essa travessia e por que a gente depende da benevolência de outros, enquanto outros dependem da nossa benevolência. Então, é por isso também que Paulo vai dizer lá que sem o amor nada somos. Sem o amor eu nada seria, porque eu não conseguiria completar essa transição para Deus. Mesmo que eu fale a língua dos anjos, dos homens, que eu tenha todas as fórmulas, sem ter essa linha que me guia nesse caminho em que eu vou seguir alguém que está à minha frente, que é melhor que eu, de alguma forma, que está ali mais próximo da divindade que eu também tenho que guiar essas pessoas por amor que estão atrás. E aí o camelo, guiado pela corda, ele vai atravessar, guiado pela vontade de Tiferet, ele vai atravessar, né, ali do 6/1 em direção ao amor, à unidade de Keter, né? Aí, então ele vai caminhar sempre buscando temperança e sob a prudência de quem está guiando ele, ou da própria mente dele que o está guiando, depende da tradição aí que você está pensando. Gimel, você vai escrever Gimel, Mem, mais Lamed, sendo que Gimel é o ato de caminhar ou guiar ou ser guiado. Mem são os mares, os desertos, as provações que nós enfrentamos, e Lamed, como a gente já viu, é o cajado que vai representar o aprendizado que nós obtivemos, que vai nos guiar rumo a novos aprendizados. Então, enquanto Iod você tem a figura do eremita que sai em busca, Gimel é a própria viagem pelo deserto. A gente vai ter aí o conceito de Gemilut Hassidim, que é de bondade e justiça, que é o sentido não só da caridade, que é o tzkedá, mas Gemilut Hassidim, dentro da tradição rabínica, é dar aquilo que você é. É o que Jesus fala no óbolo da viúva e na parábola do bom samaritano. Ninguém estava parando para ajudar, mesmo que poderia. O bom samaritano, ele dá aquilo que ele é. Por isso que o bom samaritano é importante. Ele não está no grupo social que ele está inserido, mas ele está dando aquilo que ele é, uma pessoa boa, essa ajuda. E a mesma coisa é parafraseado o mesmo conceito no óbolo da viúva. Quem mais está doando não é aquelas pessoas que estão dando aquilo que sobram, mas a viúva que está dando aquilo que lhe falta, ou seja, ela está dando aquilo que ela é, aquilo que está constituindo ela mesma. Sem aquilo ali, ela não vai conseguir viver. Então, você tem dentro de Gimel esse Gemilut Hassidim, que é essa questão da outra face da benevolência, né? Dentro da Talmud, alguns rabinos vão dizer que Gimel vai representar um homem rico correndo atrás de um pobre ou da pobreza, que é Dalut, para realizar Tzikedah, para realizar essa caridade. Ou seja, dentro da visão cabalística, não cabe
ao mais pobre necessariamente buscar a caridade, mas primeiramente aos que são mais ricos, que tiveram mais bênçãos em sua vida, cabe a eles ir atrás daqueles que precisam, para que possa guiar num caminho para que ele possa melhorar. Então, Gimel, ele vai nos ensinar a trazer os ensinamentos de Tav, lá embaixo, que nós aprendemos, que liga Malhut, o reino, a Yesod, para dentro de Het. Ou seja, aquilo que você aprendeu, não deixa do lado de fora, traz para dentro da cerca da sua comunidade, a fim de libertar as pessoas que estão ali, mostrar os vilumbres da divindade através dessa janela de Ré, para que elas também busquem seus aprendizados em Tav e consigam sair da caverna.